E começando mais um episódio de Nos 90. Hoje o nosso episódio fica ali também na década de 90. Uma figura bem peculiar ali dos anos 90. Rostinho carimbado ali nas novelas. Mas eu quero chamar também para a bancada virtual de hoje, Marcelo Jackson. Opa, tudo bem? Queria agradecer também o convite de estar participando. E queria fazer uma curiosidade, que eu já fiz um vídeo lá no meu canal falando dos top 10 novelas que eu mais gostava. E das 10 novelas, 3 estava a Maiara Magro no elenco. Olha aí, então com vocês, Maiara Magre. Oi, Muito gente, bom, muito legal. bom. Uma 3 honra. novelas no top 10. Olha Uau! só. É, 3 novelas que, tipo, na minha memória são as que eu gostava bastante, o público também concordou, né? Uma que é a Gata que é Aham, a clássica, né? concurso, O Concurso, Salvador da Pátria, né? Não tem como também tá lá. maravilhosa. E a outra que pra mim é a melhor novela que o SBT fez, que foi Éramos Seis. Que Perfeito, bacana, aí, perfeito, muito verdade. legal. E Maiara, conte um pouquinho também. A gente fala ali da década de 90, mas transitamos 80, 90, anos 2000. E, bom, mas falando já, podemos começar dos anos 90. Qual a sua primeira lembrança ali? De trabalho, Nossa. da sua vida pessoal, o que estava acontecendo ali no início da década de 90? Bom, eu estava no Rio de Janeiro fazendo um espetáculo chamado As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. E morei lá um tempo, mas eu tipo em apart hotel, porque eu vinha sempre para São Paulo. E aí eu fui chamada para fazer o Salvador da Pátria, que foi comecinho, né? Foi 89, a virada de 90 aí foi assim, foi um grande acontecimento na minha vida, muito grande mesmo. Não, imagina, ali a audiência, aquela coisa de você realmente sair na rua separada, né, e ser É, reconhecida, aquilo parou, era aquela que a gente conversava, né, Marcelo, eh, paravam mesmo bares até para assistir finais de novela, né, era um grande comentário, era muito comum também, as pessoas confundirem, né, a arte ali com a vida real e de repente você é era uma verdade. não, outra não era. Já aconteceu alguma É. coisa assim com você? Aconteceu na novela Roda de Fogo, que eu brigava muito com o irmão, e aí uma senhora um dia pegou assim, me encontrou, pôs a mão aqui e falou assim, como é que é? "Você tem que fazer as pazes com seu irmão". Eu olhei assim, sabe, falei: "Hã?". Aí, tipo, eu percebi que ela estava confundindo tudo. Mas eu acho que é legal, porque as pessoas entram tão dentro da história e você convence, né, que elas ficam com raiva ou torcem por você. Olha, eu vou te dizer, ontem mesmo eu estava jantando, estava no restaurante, e aí um garçom veio falar que ele, sofria muito, porque na Escravizaura, minha personagem brigava muito com o Leôncio, e o Leôncio era muito mal. E aí eu falei: "Nossa, ontem, agora, 2023, para você ver como marcam as novelas". Não. E você se sente incomodada quando o público meio que confunde a atriz com a personagem ou não? Ou é normal pra você? Não, é normal pra mim. Não, gente, não me incomoda em nada. Eu acho que a gente mergulha tanto na história, na personagem, que faz o povo acreditar mesmo, e aí é ótimo, né, melhor ainda. Sinal que tá fazendo um bom personagem, né, que realmente É. é uma entrega, né, tá ali no personagem e Aham, consegue diferenciar, né, a personalidade da atriz e não, você, colocou vida naquele outro personagem mesmo, né. aham, exatamente, muito legal. E, acho que é esse o dom do ator e da atriz, né, o privilégio de viver várias vidas, né. Várias vidas em várias épocas, né, eu já vivi coisas assim, novelas de época, novelas atuais. Por exemplo, a Babi da Gata Comeu era uma menininha, uma cocotinha na época, né, nos anos 80 que namorava e saía de moto e brigava com os pais. Depois aí eu vou para novelas de época, tipo Helena, e que é o oposto disso.
Então são fases muito marcantes na vida do ator. Não, é verdade. Aproveitando que a Mayara falou sobre A Gata Comeu, né, que até recentemente ela voltou lá pro stream, e aí deu uma certa repercussão, né, se hoje seria possível A Gata Comeu tá no ar, já que ela até tinha Não, aquele negócio do bateu, levou, né. Você acha que hoje não. poderia? Não, muita coisa mudou. Eu acho que não poderia, porque na época era mais lúdico o negócio do tapa, né, a Jo batia no Fábio e Fábio batia na Jo. Hoje não, principalmente porque a gente sabe também a quantidade de mulheres, né, que hoje apanham e morrem. Na época a gente não tinha esses dados e também era brincadeira, a gente ria, todo mundo ria, era uma novela das 6, então não tinha um peso maior. Mas eu acho que hoje realmente não poderia ser refeita. Na verdade, algumas coisas que são pra época, como você falou, até estava num contexto de uma novela das 6, então era algo mais leve já por si só, né. É, Era já então, aquela coisa de não cairia muito bem nos dias de hoje, talvez, mas foi um clássico também. E você gostava mais de fazer novela hoje em dia, olhando, você gostava mais de uma novela de época, mais de uma novela contemporânea? Qual que era a diferença, assim, você como atriz ali interpretando o personagem? eram muito diferentes, né, a novela Sim. atual é uma coisa tipo, né, são personagens atuais e que você não tem que fazer sei lá, não tem que compor tanto quanto uma novela de época. A novela de época é legal também, porque você tem que, ter muita atenção nas falas, né, você não fala: "Ah, tá legal", né, você fala: "Está muito bom", e tem esse "está muito bom", tem que soar bem natural, né, a gente então tenta fazer de uma forma bem como eles falavam na época. Outra coisa que para mim era mais complicado eram as roupas, as perucas, as maquiagens de época por Nossa. causa do calor do Rio de Janeiro. Dona Beija, por exemplo, era um calor de 50 graus e a gente gravava, nossa, e suava e sofria pra caramba com o peso das roupas e da peruca. Então, aí as novelas normais não, você gravava no ar-condicionado, gravava na piscina, gravava, né, era diferente. Então, nesse sentido, para o ator era mais complicado. Antigamente, acho que hoje não, hoje tudo melhorou, né, acho que até os tecidos, mas eu usava, roupas de veludo, então era muito quente. E que mais? É isso, mas as 2 formas todas, na verdade, todas as novelas que eu fiz eu curti muito, eu gostei muito, eu me empenhei bastante mesmo. As novelas pode falar, Marcelo, pode falar. Não, eu só ia falar que ela tá falando das questões complicadas, né, das Aham. novelas. Eu queria saber se existia muita diferença entre as emissoras também, se uma era mais difícil, era mais perrengue, a outra, tinha mais privilégios. Então, eu fiz na Globo, né, algumas novelas, depois eu fui pra Manchete fazer Dona Beija, não, Dona Beija. E a Manchete, ela estava meio que começando a fazer novela. Então ela não tinha uma estrutura, ela não tinha nem ar-condicionado nos estúdios. A gente tinha uns ventiladores gigantes que ficavam na boca de cena. A hora que, acabava a cena, ligavam, a gente, sabe, Nossa. se secava, depois aí: "Vai gravar, desliga os ventiladores", aqueles ventiladores grandes eram desligados e a gente gravava na loucura mesmo, né, no calor. Fingindo que estava tudo muito Não, perfeito. pensa só, o calor do Rio de Janeiro, né, ali É. batendo o quê? Uns 40 graus ali, vamos Aham. dizer. É. E e você ali gravando, tendo que lidar com aquilo tudo, imagina só. E ainda com as roupas, né, de época, aquelas roupas de acho que, chegava até a ser mais fiel ainda, né, aquela coisa de muitas camadas. Muitas camadas, aquele peso, um arame grande, aí punha um veludo em cima.
Na Escravizaura também foi assim, Foi assim, mas já tinham tecidos até mais leves também, que não pesavam tanto. na verdade. E o contexto, assim, as novelas de época, eu acho que tinha sempre uma história mais, algo mais pesado por trás, né? Algo É. mais rico no conteúdo, vamos dizer assim. Uhum. É. Mais pesado, mais profundo, né? Sim. Tipo, o romance é muito romance, né? Eh, o mal, né? O personagem que era mal era muito, fazia muita maldade, o bom era muito bom. Então, isso também dá para você mergulhar nesses momentos, né? Mais assim, incríveis mesmo, de cenas difíceis. Então, também é gostoso, porque olha, eu fiz cenas em todas as novelas, mas basicamente na Isaura, assim, bem profundas e bem intensas, de dar chicotada, de botar faca, assim, sabe? De jogar da escada. É muito legal. E eu fico imaginando também que a rotina durante uma novela deve ser bem corrida, né? Você ia de manhã, saía à noite de lá, como que era? É. Normalmente começa à 13h e vai até às 20h. E tem externa também. Então, às vezes, a gente faz externa de manhã e estúdio à tarde, ou às vezes o contrário, você grava, né, mais cedo no estúdio e depois sai para externa. Quando a gente viaja para gravar as fazendas, você fica, tipo, aí você fica lá dias, né, perto dessas fazendas para gravar, então vai todo o elenco. Aí a gente fica direto gravando externa. É assim. E no meio do sol quente, no meio Sim. com aquelas roupas todas, fingindo que Qual tá muito é, gostoso. fazer cara de paisagem. E você lembra, assim, qual que foi a novela, assim, mais cansativa nesse sentido, assim, que você fala: "Nossa, foi gostoso de fazer, mas cansou", assim, por conta Então, eu disso tudo, dessa rotina? dou na beija, porque Dona Beija. a Manchete ainda não tinha muita estrutura, sabe. Então a gente sofria, e eu sempre conto que a gente foi fazer, tinha a cidade cenográfica, ela ficava num lugar em que passava avião direto. Então a gente começava a gravar e gritavam: "Avião!", parava. Aí, gravando, avião, aí parava. Então, foram momentos assim que você falava: "Meu Deus, foi muito cansativo", realmente. E eu fazia teatro em São Paulo, então, às vezes, eu saía lá do Rio, da fazenda, ia para a cidade, pegava avião, vinha para São Paulo, fazia, teatro no final de semana, voltava segunda-feira para o Rio. Foi uma novela, assim, que me exigiu muito. Então você morava em São Paulo, Fazia estava teatro, e fazia a novela no Rio. sempre nessa ponte aérea, não tinha como, Sempre. não tinha. Nossa, não tinha. O Marcelo, no início, né, Marcelo, você destacou aí algumas novelas, né, desse seu top 10 aí, top 3, onde a Maiara E até um fato curioso, né, que a gente estava falando sobre como antigamente as novelas influenciavam, tem o caso da Salvador da Pátria, né, que diz a lenda não, né, que o Lauro César Muniz já até confirmou, né, que Brasília meio que alterou a história da novela, porque era ano de eleição, poderia apoiar um candidato, e meio que ele teve que alterar a história da novela. Então você vê como que influenciava a história do Brasil Muito as novelas, né. influenciado. é isso mesmo, É isso mesmo, o Salvador da Pátria deu um Ibope, gente. Nossa, explodia no Ibope. E é isso mesmo, eles chamaram o Lauro para falar: "Olha, esse caminho não dá. Você tem que maneirar, você tem que tipo, até interromper, porque na verdade, na cabeça dele o Sassamutema ia chegar à presidência, né. E aí não aconteceu, ele ficou só da prefeitura mesmo lá da cidade. Aí a pauta ficou em volta do crime, né, não ficava É, uma questão política da história, né. aham. eles não queriam a ascensão do
A É, porque ascensão dele, era né? um momento, Hum, né, complicado. Estava vivendo realmente uma eleição e as pessoas elas identificavam sim, achavam que era a personagem tinha a ver com o político, sabe? sim. Então tinha toda essa dúvida, mas não, não era bem isso. E aí mudaram e aí ele continuou, mas aí foi só mesmo na cidade, como prefeito. Não, muito bom. É muito essa influência da novela em tudo. Nossa vida, né? A gente sempre costuma falar, já tivemos outros episódios. Nossa vida realmente era pautada nas novelas, né, nos horários. Olha, eu vou depois da novela das 6. Olha, eu chego aí entre o horário ali da novela das 8, né? Eu só saio depois da novela. Era tudo, né, É, é, muito pautado. Hoje em dia, Mayara, as novelas continuam, claro, tem a sua audiência. Mas também tem a audiência ali do streaming, também novelas ali no streaming uhum, também, né. Como que uhum. você vê isso? Você consome? Como que você enxerga essas Só para plataformas? complementar, né, quando tinha saído as notícias que um dos remakes da HBO estava fazendo é a Dona Beija, né, com o Silvio É, Abreu. eu acho que vão fazer, né? Vão fazer mesmo, Dona Beija. É, estão pra fazer, né, ia ter até um Então, concurso no Faustão, né, para encontrar uma atriz, tudo. pois é. Não, eu acho legal, olha, eu vejo assim, eu acho que as coisas estão se renovando, eu acho que as novelas também, eu assisto, eu acompanho muito, eu assisto muitas séries, né, as séries estão bombando, e a série dá para você fazer com uma pegada diferente, né, com até mais cuidado, porque você tem menos capítulos. E eu acho tudo válido, assim, eu não sei se uma novela de 200 capítulos, daqui um tempo ela vai continuar existindo, né, talvez as novelas sejam mais curtas, tenha mais série, cada vez mais, né, e eu adoro. E por outro lado, você tem o Viva, que passa as novelas antigas e que são Boa, deliciosas, né, verdade, então é verdade. muito legal. É ótimo pra gente assistir e relembrar, não só as que eu fiz, mas a época, né, anos 80 principalmente, como era gostoso a gente viver lá. Não, não, verdade, verdade. Tem alguma novela que você está acompanhando agora, que você possa comentar, que você queira comentar? Alguma série, até série mesmo, que você tá gostando, tá Olha, acompanhando? não, agora eu não tô vendo novela nenhuma, nem no Viva, no eu sei o que tá passando, mas, tipo, não tô acompanhando nada. Eu acompanhei muito o Salvador da Pátria o ano passado, foi uma coisa, assim, que nossa, e também assisti a Roda de Fogo todinha na Globoplay. Nossa, aquilo me encantou de uma forma, assim, nossa, que maravilha. Mas agora, no momento, não tô assistindo nada, assim. Eu vejo muitos filmes também, mas série nem série, nem novela. No momento eu não tô vendo. E você acha que as novelas atuais, elas não encantam tanto o público como as antigas, porque é os atores, é o escritor hoje que não está conseguindo conversar, porque aí vem Pantanal, que é uma novela dos anos 90, consegue conversar de novo com o povo. Aí vem Travessia, que é uma autora dos anos 90, mas que hoje não consegue mais conversar. O que que você acha que está acontecendo? Se a gente soubesse, né, o que vai dar certo e o que não vai dar certo, seria maravilhoso. Mas eu acho que tudo ficou um pouco mais raso. E a novela eu acho que acaba acompanhando esse momento que a gente vive, sabe? Tipo, o Pantanal tinha tudo para dar certo de novo, porque é um tempo diferente. São, pessoas, né, personagens mais humanas, em todos os sentidos. E eu acho mais lúdico o passado, não sei, era mais lúdico, era mais eu não sei dizer, mas tem novelas que, assim, tem muitas para serem refeitas e que com certeza elas vão fazer muito sucesso, porque é uma história
diferente, não sei, não é o dia de hoje. Talvez as pessoas também queiram ver uma coisa mais não é antiga, mas de outro tempo, tanto que o Viva é um sucesso, né. As jovens assistem muitas novelas antigas. Verdade. E tem alguma novela especial, assim, que não precisa ser a que você fez, mas ou alguma que você fala: "Pô, essa daria um bom remake", né, porque como o Marcelo falou, pô, veio Pantanal, que teve essa repercussão toda, uma fotografia lindíssima também, como você falou, Uhum, personagens, mais humanos, estão vivendo aquilo ali, então, eh eh, mesmo qualquer personagem, ele tinha uma história, né, profunda. uhum, O que tocava nas rodas, o que tinha o uhum. Cramulhão, e cada um com a sua história, né. É, Então é. era mais realmente mais humano. Tem alguma novela que você fala: "Nossa, realmente daria um bom remake igual o Pantanal teve"? Eu vou falar que é uma novela do Lauro César Muniz, né, Aham. que é o Casarão. As pessoas amam o Casarão, é uma novela tão linda, tão, emocionante, com épocas diferentes, que naquela época foi uma coisa assim, né, um acontecimento. Hoje não, você vê as séries, elas brincam com o tempo de uma forma e o público acompanha muito, muito, já está super acostumado com isso. E Verdade. o Casarão tinha 3 épocas, né, e eu acho que daria uma novela das 8 assim, excepcional mesmo. Olha que legal, hein, ó legal, já pensou, Marcelo? Casarão aí de remake, hein. Pois é, É, seria uma boa. Ou seria trazer de volta o Salvador da Pátria com dessa vez o Sassá como presidente, né? Olha já aí, pensou? Nossa, seria muito legal, subiu a muito. rampa. Ai, maravilhoso, né. 20 anos depois, tipo, o que aconteceu, ele É. sobe a rampa. Ai, que Olha legal. só, cara. Seria muito legal. Seria muito legal mesmo. Muito, Olha, muito, muito. voltando a algo que até você falou, que, a tendência é ter menos episódios, de repente, né, capítulos nas Uhum, novelas, né. uhum. O Marcelo é especialista em novelas aqui. O Marcelo, qual era a média mesmo de capítulos? E a Mayara, claro, né, Ah, ia mais para 200 capítulos, né? mais, né, bem Mais mais, de né. 200 capítulos, quase um ano. Hoje deu uma enxugada, mas chega quase a 200, 120, 130, 140. E aí tem agora a do stream, né, que é Todas as Flores, que vai ter 50 capítulos. Verdades Secretas 2 também teve aí seus 50 Foi. capítulos. Eu vi uma Eu entrevista. Eu vi Verdades Secretas, gostei muito. E agora também Todas as Flores está inovando, porque ela passou uma parte e vai passar outra parte. Exato, Ele exatamente. mas super diferente, né. Sim, sim. Eu Muito, vi uma muito. entrevista de um diretor da Globo, ele falando, né, que esse tamanho gigante das novelas é justamente para a novela se pagar, que aí por isso dificilmente teria como diminuir, né. Então acaba É. entrando meio que conflito, né, porque o público É, também mas o que o Lauro diz é que aí você teria menos personagens, menos, cenários, sabe. Aí você não Entendi. gastaria tanto, porque uma novela de 200 capítulos tem que ter muita história paralela, pois é. né. E aí Vários você gasta núcleos, né, também, né. vários núcleos. Com uma novela mais curta, você tem menos núcleos, e aí você economizaria de um outro lado. É que aí Todas as Flores acabou fazendo isso, né, que tem uma novela grande das 8, aí teve que reduzir para ir para o Globoplay, e E aí acabou. incrivelmente foi um grande sucesso, porque Pois é. foi uma, né, uma diferente, a Globo inovou nesse sentido e deu certo. Deu muito certo, assim, na minha opinião, ele ficou naquela coisa: "Cara, por que que Todas as Flores não tá no aberto", né, e ficou essa, né. É. E e não poupou nos atores que estavam: "Ah, não, aqui vai ficar os principais", não teve isso, né. Aham. Teve grandes atores nos 2, né. Uhum. É. Particularmente, eu acompanho mais o Todas as Flores, né. Acho que é uma história melhor contada, gosto, ali daquele núcleo, tem vários núcleos, né, mas gosto ali dos, deficiências visuais também, que eles não ficam ali, vitimizando, eh eh,
no dia a dia, nossa, o sofrimento não, eles têm a vida deles, eles contam histórias deles, de sair, de ir pra balada, de ter romance, de ter pô, acho isso muito legal, muito É interessante. assim, é muito legal. E a novela da Glória, que também a Globo apostou muito, a gente não sabe o que aconteceu. O público não, né, não gostou. O público não acompanha como foi imaginado. Então, a gente vai, tipo, testando, né? Uma coisa que era para, né, para ficar um pouco guardada, como todas as flores, no, né, no canal pago, assim, tipo, de repente estoura. E a travessia que a Globo apostou todas as fichas acaba não acontecendo. Não, são coisas inexplicáveis. E aproveitando, a gente tá falando de travessia, tem a polêmica da Jade Picon, né, que não é uma atriz que acabou entrando. Para você, como uma atriz, você vê isso com bons olhos, essa escalação apenas por números de seguidores? Apenas por números de seguidores, não, eu acho tão ridículo isso. Mas ela tem um rosto lindo e eu acho que ela teve uma oportunidade talvez grande demais porque ela não tinha experiência nenhuma, mas você vê, por exemplo, a Ana Paula Arósio, que também era linda, e ela começou a fazer novelas com personagens pequenos, ela foi aprendendo e depois ela se tornou uma boa, boa, boa atriz. Sim. Eu acho que a Jade foi jogada meio que no fogo, e para ser atriz não é assim, né? Você tem que ter um trabalho de voz, que eu acho que ela não tem. Você tem que ter uma naturalidade, que ela também ainda não tem. Então, eu acho que o erro foi esse. Agora, pessoas jovens e novas vão aparecer como sempre apareceram. É que hoje a internet fica importante quantos seguidores tem, mas isso já foi mais que provado que não dá audiência. A internet não tem nada a ver com a televisão. Não é você ter 2 milhões de seguidores que sua novela vai estourar. Não é, não tem nada a ver. São veículos absolutamente separados e diferentes. Eu acho isso. Essa Até visão de não, não, eu não, só eu ia falar que a não, eu ia falar que até a própria Lucy Alves, quando fez Velho Chico, ela começou com um personagem pequeno e foi crescendo ao decorrer da novela, né. Teve até outra novela, Salve Jorge, quando da Glória também, que tinha a Tammy Gretchen, né, a Tammy Miranda, que ela É. estava lá, papel de estreia, mas um papel pequeno que foi crescendo, e tal. E a Jade, logo no primeiro capítulo, ela já estava gigante, né. Eu acho Não, que e uma bomba que ela acabou carregando com uma ela. bomba, exatamente, porque assim, ela não estava preparada para isso. Ela não estava. Ela pode até, tipo, sei lá, se dedicar a essa carreira e um dia se tornar uma atriz. A gente não pode dizer que ela é uma atriz. Ela não é. Ela saiu de um programa do BBB, né? sim, Foi jogada numa novela com uma personagem. Não, não tá certo isso. Não é. Você entende? Não tem preconceito nisso. É uma atriz que estudou e que tem quase 40 anos de carreira que está dizendo isso. Eu também, se eu fosse fazer uma novela a primeira vez com esse tamanho de papel, eu seria péssima. Eu não tinha experiência. perfeito, perfeito. Eu vi uma entrevista até da Grazi Massafera que ela falava isso, né, ela também fez o mesmo percurso, saiu do Big Brother, aí foi fazer novela, início era bem ruim, ela mesmo fala: "Não, eu estava lá, sei lá, 5, 6 anos fazendo um monte de novela, mas sempre sendo bastante criticada e eu via que eu estava indo mal, mas eu estava lá pelo dinheiro". Até que uma hora que eu falei: "Eu tenho que parar para estudar para ver se as coisas mudam". Aí que ela foi lá e fez Verdades Secretas, a primeira, né. Foi um Da Larissa. trabalho lindo. Não dá para Lindíssimo. acreditar, né? É. Isso que eu acho A também, sabe, do evolução, né. ator. O ator, ele existe à medida que ele trabalha, que ele experimenta, que ele estuda, que ele constrói, sabe? O ator não pode sair da praia e entrar num mundo de televisão ou do teatro achando que isso vai dar certo. É o tempo, né? É diferente. Até tem caso, mas aí também pode ser pessoas que não levam
a carreira muito grande, muito ao longo dos anos. Faz, tipo, 2 novelas e para, né. Exatamente. E lembrando, assim, você da sua trajetória estudando teatro, quando você fez a sua primeira novela, e aí como que foi? Conta um pouquinho a sua experiência. Eu era horrível. Eu era horrível e eu ficava muito tensa. Eu fazia IAD na USP, na Escola de Arte Dramática. E aí eu fui fazer os adolescentes na Bandeirantes, e no começo eu não tinha fala, eu só ficava assim, tipo, sabe, junto com outros adolescentes, nas olhando e participando, mas assim, sem fala. Quando eu comecei a ter fala, eu fiquei muito nervosa, parecia que a minha voz não saía normal, que eu não foi horrível. Então eu penso: "Meu Deus", sabe, que bom que depois eu fui fazendo muitas coisas e com o tempo você vai aprimorando, você vai acertando mais. Agora uma novela das 8 da TV Globo, assim, logo em seguida, né, não é muito difícil, você tem que ter um talento excepcional Fora da para curva, tanto. né. É. Exatamente. De nunca ter feito, nunca ter estudado, encarar logo de primeira uma, como você falou, uma novela das 8, né. Uhum. Então, Jade Picon, você que tá vendo esse podcast aqui, olha aí, ó, Pois é. Maiara Magri falando que, pô, tem tudo dá um jeito, é só você ter calma, estudar, que aí vai se tornar aí quem sabe, será que ela vai querer seguir? Tá aí a Eu pergunta não também. sei, porque não é uma carreira fácil. Você ficar, tipo, escrevendo, né, nessas plataformas é muito mais fácil. Você escreve, você põe uma roupa, você faz uma maquiagem. Gente, isso não é nada. Agora você Exatamente. E aquela coisa, você postou, editou, não ficou legal, pronto, você tira mesmo do ar, uhum, pronto. Não é? uhum. Agora você decorar, você fazer cenas, tipo, diferentes durante um dia, é outra vida, tipo, você fazer teatro de quinta não, de sexta a domingo, você fazendo teatro todo final de semana e com dor de cabeça, ou com dor de barriga, ou feliz, ou triste, você tem que fazer. Então hoje tá muito mais fácil você virar, tipo, uma celebridade, né. Então a gente vai ter muitas celebridades por aí e que não vai combinar com a vida do ator. Aliás, a vida do ator é você se entregar à arte, né, você tentar modificar a pessoa que está te assistindo, levar coisas bacanas, fazer pensar. Isso é arte, né. Não é tipo: "Ai, sucesso, eu tenho não sei quantos milhões de seguidores, agora eu também tenho sucesso na televisão". Não, não é assim. E o processo de um personagem, já teve algum personagem que meio que você surtou de misturar a realidade com o personagem, ou você sempre soube separar uma coisa da outra? Separei, sempre separei. Eu não nunca Pezinho em casa, a personagem já ficava fora. gente, não tem como, porque assim, você vive aquilo no teatro e depois você tira a roupa, você se modifica e você volta, né, você, não tem como. Algumas pessoas diziam: "Ah, eu levei personagem para casa". Não, talvez você leve antes de estrear a novela ou a peça, você leve preocupações de como fazer aquele personagem. Então o personagem ele entra em você e você fica pensando, sabe: "Vou fazer assim, ai, ele pensa assim, vou agir assim, vou sentar assim". Aí você tem um estudo antes de compor o personagem, às vezes você perde sono com isso. Mas dizer que depois de pronto, depois de estreado, você fala: "Ah, hoje eu tô fulana de tal", não tem, não é assim. É verdade, né. A gente vê casos de alguns atores, né, fazendo filme, nossa, mexeu comigo, né, muita coisa assim. Mexe, porque, tipo, você faz cenas muito difíceis, às vezes você faz cenas de choro, é lógico que depois da cena você sai mexida, Sim. isso sim, mexe com o seu com os seus sentimentos, mas, tipo, acabou,
você trocou de roupa, você vai viver a sua vida. Não, perfeito, perfeito. E as novelas da Globo são vendidas para fora, né, então muito para Portugal e outros países que falam a língua portuguesa também, né. E como que é quando você viaja ou de repente recebe recados, o pessoal é muito reprisado lá fora, né, de grande sucesso, né, várias grandes novelas, assim. Tem alguma história, algum relato desse também? Não, é muito estranho você ser reconhecida num outro país. Eu já fui várias vezes, principalmente por pessoas, da América Latina, né, que as minhas novelas passaram muito e vão morar fora, vão morar ou na Europa ou nos Estados Unidos, e que vêm falar comigo, que assistiram ou em Cuba, ou na Olha. Argentina, ou no Uruguai, no Paraguai, porque elas passam muito lá. E reprisam muito também no Chile. E aí você vê pessoas fora, né, que assistiram, principalmente as novelas mais antigas. Aí você fala: "Nossa, que bacana". Isso eu já fui bem reconhecida lá fora. E sobre a sua experiência como diretora de novelas, como que foi? Foi muito difícil? É muito diferente? É, boa. Ó, foi assim, quer ver? Eu ficava ao lado do Herval todo o tempo. Então eu ficava com ele, na hora que ele estava ensaiando, depois eu ficava com ele lá na hora do corte, ficava com ele na hora da gente assistir o capítulo, ainda não que não estava pronto, depois assistir o capítulo de novo, com tudo pronto, com a música. Então, eu acompanhei todo o processo de uma novela, sabe, que era muito bacana. Me enchia de alegria, assim. Quando ele foi fazer Cristal, como ele já não estava muito bem de saúde, eu fiquei mais perto ainda. Mas isso durou muito pouco tempo, na verdade, acho que 20 capítulos. Então, foram 20 capítulos, eu opinava, alguns momentos, eu cheguei a dirigir 2 cenas, que eu achei muito legal, que eu gostei muito, mas aí depois não continuou. Então, assim, a minha experiência ainda é muito pequena. Foi muito mais de estar ao lado dele, do que de propriamente dirigir, sabe? Sim, eu imagino que deve ser uma coisa completamente diferente, né? É tá ali na frente e ter a responsabilidade de estar atrás das câmeras, né? Que é o que a gente não, é a pessoa que a gente não vê, mas com certeza tem muito mais responsabilidade do que aquelas pessoas que estão ali na frente, né? O que eu gostei também é porque, assim, eu podia chegar para o ator que estava na cena e conversar, tipo, de atriz para atriz, sabe? Falar: "Olha, aqui diminui um pouquinho, põe um pouquinho mais grave a voz, sabe? Baixa um pouco". Então, isso também me deixava feliz, porque você via o ensaio, você via, então você podia dar uns ajustes, que eu acho que o ator sempre precisa. E quando o diretor já foi ator, fica mais bacana, sabe, porque ele entende mais, assim, o caminho daquela atriz. Isso me deixava bem contente também. É, então, certo, por isso tem tantos diretores, né, que eram atores, né? Denis Carvalho, Jorge Fernando e por aí vai, né? É, Entender muitos. como conversar. É sim, é. E assim, como a gente faz muito estudo de personagem, principalmente em teatro, quando você vai, tipo, olhar um colega que está fazendo, e você está de fora, bem de fora mesmo, você tem essa, uma ideia diferente que você pode ajudar. Você pode passar para ele alguma coisa, né, para esse colega, talvez uma coisa que quando a gente está lá dentro a gente não enxerga tão claramente. Então isso é muito legal. Por isso que no teatro a gente ensaia 2 meses com o diretor, fazendo mesa, leituras. Isso vai te dando essa experiência de depois pegar a televisão e fazer mais rápido tudo. É um grande treino, né, e aí você É. explicando, eu imagino claramente que, assim, é como aquele treinador com o jogador de futebol, e o ex-jogador de futebol que se torna treinador e fala: "Olha, vai por esse caminho aqui, ó, corre desse jeito". É, É é, exatamente isso, né. é isso, é. Mas também a gente tem diretores maravilhosos que nunca foram atores. Nunca foram e também da É, mesma forma, mas então exatamente. não é uma regra, mas é É, interessante. exato.
eu acho que é a paixão, né? É a A paixão. paixão. A A paixão move tudo, tudo, gente, a paixão. E é uma profissão que, assim, em primeiro lugar, a paixão é avassaladora. E se não tem paixão, você não aguenta, sabe? Porque é uma profissão que exige demais de você, como ser humano. No- Nas glórias, nos fracassos, no dia a dia, sabe? Na dedicação. Então, é a paixão que te move Exatamente. Como mesmo. você falou, eram os estudos, né? Aulas de teatro, quase todos os dias mesmo, né? Então, arduamente, durante muito tempo, Uhum, ensaios de peças de teatro, olha quanto tempo, né? Para estrear, uhum, para botar tudo na ponta da língua, né? E tem muitos é. atores que não vão muito pelo teatro, né? Eles pegam mais novela, alguma coisa assim, não se aprofundam tanto. Uhum. Você acha que é mais um caminho curto para poder pegar trabalho ou não? É um estilo só. Tem gente que realmente não gosta de grandes atores que não gostam de teatro. Eu não sei dizer. Tem uma grande atriz, que eu acho ela grande atriz, que é a Glória Pires, que ela nunca fez teatro, assim, ela não gosta, e ela disse que ela não tem vontade. Tá. Mas eu acho que isso nunca atrapalhou o talento que ela tem. Nunca, Exato. nunca. Porque mas também ela é uma das únicas, assim, atrizes brasileiras que tem esse grande talento e que não passou pelo teatro, né? Outras que não passam pelo teatro, mas vão ser sempre naquele tonzinho das novelas. Sai uma novela, entra na outra, sai de uma novela, entra na outra e não tem grandes interpretações, né? Exato. Temos de É, tudo. exatamente. Eu vejo bem isso, né? É aquele ator ou atriz que você sabe que está interpretando já ele mesmo, né? É o jeito Uhum. dele mesmo, só É, muda só muda o nome do personagem, né? é. Você tem um exemplo, falando do teatro, o Fagundes, né, que saiu da Globo agora porque ele não poderia ir lá gravar Pantanal e ele tinha, né, o contrato anterior que ele, final de semana ele tinha que estar em São Paulo para fazer teatro, né? E, Uhum. e aí, como a Globo queria ele em tempo integral, porque queria que ele fizesse Pantanal, ele decidiu deixar de lado a Globo para continuar sua paixão pelo teatro, né? É, E o o, Fagundes é um caso mesmo que ele nunca abriu mão do teatro, nunca. E é um grande ator, né? A gente se orgulha muito disso também, sabe? De um grande ator não abrir mão do seu teatro. Isso é bacana. É verdade. eu fui na peça do Fagundes, aí antes você pode escolher só ver a peça, ou você pega um outro convite que você chega uma hora antes e ele faz um tour no teatro com você. E ele realmente é um Legal, apaixonado, ele dá aula sobre teatro. Que demais. muito legal. Muito legal mesmo. Eu ia até falar também, atores, né, que optaram. Não, na verdade eu ia falar qual que era o personagem que o Fagundes dizia fazer em Pantanal. Se eu não me engano, era o Velho do Rio, se eu não me O engano. Velho do Rio? Se eu não me engano, era o Velho do Rio. Mas olha, É, eu não sei como que o Fagundes ia fazer, mas o Velho do Rio tinha acabou não O acertando. marcado. Osmar Prado. Nossa, que Nossa coisa. senhora. Ah, de arrepiar. É de É, arrepiar. gente, é um grande ator. Lembrar. Nossa. Grande ator. Só faz bons papéis, né? Tião Galinha, tem Aham. É verdade, verdade. É, Nossa. Mas olha, Cabeleira também, né? é. cara, ele não, foi um grande personagem, grande personagem. Nossa, que bom que foi. Assim, o Fagundes ia dar um show também, não tenho dúvida. Mas o Osmar, nossa, caiu como uma luva, né? Um grande É. personagem que marcou ali pra ele. Acho que vários personagens ele fez, né? Mas É. esse Velho do Rio, cara, Marcou, nossa, muito, muito. Aliás, a novela toda, né, gente? Que direção, que interpretação, que fotografia, que tudo. Tudo demais, sabe? Então dá pra gente fazer coisas demais ainda. Dá pra gente fazer histórias lindas, né? Eu exatamente. acredito muito na televisão. Aproveitando que a gente está falando de Pantanal, lá na década de 90, quando Pantanal estreou na Manchete,
Vocês um dia imaginavam que a Manchete seria capaz de bater a Globo numa novela? Você que também teve. Não, não, né, a gente não imaginava. Eu não me lembro o que eu fazia na Globo nesse momento, mas não, foi uma coisa assim que a gente não esperava, porque já foi uma novela linda, né, já tinha foi feita muito bem feita, e mereceu muito. E aí todo mundo mudou pra Manchete, que coisa maravilhosa também, porque ter uma concorrência é importante, é muito importante 2 emissoras fazerem coisas importantes e boas e com atores bons, isso é o que a gente mais quer e mais precisa. É saudável, né, Isso essa concorrência. é saudável, é muito bom. A competição ela faz todo mundo crescer. Falando em competição, por exemplo, tem um período ali nos anos 2000 que a Record levou um monte de gente da Globo, diretores, escritores, atores pra lá, mas não conseguiu repetir o mesmo sucesso da Globo. Por que isso? A Record, E quando a Record fez aquela migração e investiu bastante e acabou não então, conseguindo ter o resultado. a Record fez um grande sucesso, assim, uma novela mais reprisada que foi a Escravizaura, né, quando o Enval chegou lá e reabriu o núcleo, e aí ele começou a fazer, assim, todo mundo até hoje fala da Escravizaura também, é muito bacana. Depois eles começaram realmente, eles levaram autores, atores, e eu não sei o que aconteceu. Aí depois eles mudaram pra novela bíblica, E que ficou tem o mais seu nisso. público, mas que também não atinge todo mundo, né. Tanto que ela dispensou os atores agora, porque também não tem concorrência. Então a Globo e a Record, ainda tinham uma certa disputa com os atores, com autores, com diretores, agora não tem mais, né. Não, exato. Tá E ali ruim, tá bem ruim. sim, exatamente. Algo não tem como você não tem concorrência. Nos anos 90 ali, SBT, como tá ali no top ali do Marcelo, Éramos Seis, que foi também uma novela que, assim, eu lembro que na época eu tinha acho que 6, 7 anos, mas eu gostei muito dessa novela, acompanhava e foi o primeiro livro um pouco mais avançado que eu falei: "Não, vou pegar na biblioteca e vou ler". Eu também. E eu me forcei realmente, é uma leitura meio bem diferente do que o Macaco e a Mola, né, umas coisinhas de criança, mas eu acompanhava a novela e eu queria saber ali através do livro, né. Eu lembro que foi o meu primeiro livro, né, minha mãe trabalhava na biblioteca do colégio e Que legal. eu peguei esse livro para ler, Éramos Seis, e foi um dos tops, assim, também de novela que eu acompanhei, que eu tenho lembranças até hoje. E como que foi ali também o Éramos Seis? O Era Vocês foi muito bacana também, porque também teve essa iniciativa de retomar as novelas no SBT, né. Então eu estive na Manchete quando veio essa retomada com Dona Beija, depois no SBT com o Éramos Seis e depois na Record com a Escravizaura. O SBT era muita vontade de fazer um núcleo em São Paulo e numa outra emissora, com a história linda, né, e também foram atores muito bem escolhidos, escalados, direção. Foi um trabalho, uma produção, assim, perfeita, exemplar, que teve a sua audiência, porque na verdade o que importa é a audiência, né, então, eh mas você pode ter um trabalho extremamente bem feito e você pode ter um trabalho mais ou menos, que também às vezes dá certo, às vezes não. E o Éramos Seis, ele atingiu muita gente, muitas crianças, como você diz, muitos jovens, pessoas mais idosas, enfim. Foi um trabalho lindo. Foi quando o Newton Travesso foi para o SBT. Depois eu fiz mais novelas no SBT, mas aí também não aconteceu mais, aí também não teve mais nem o grande sucesso, assim, não teve a grande audiência.
não dá para saber também É, o que aconteceu, porque o núcleo era o mesmo, também era, né, o núcleo do Newton. Então eu não sei o que começou super bem e depois foi caindo, até que agora só tem também novelas de criança, né, novela infantil. Pensa agora. verdade. É, E só ainda pegando o do Éramos Seis, eu lembro, é, pegava o núcleo das crianças, que eram os filhos, né? isso. Então, era aquelas brincadeiras, você se identificava. Eu lembro lá que tava. Acho que foi uma das primeiras novelas, se não a primeira novela mesmo, de fato, do Foi Caio Blas? Lá, Blá. É. Caio Blá. A Ana Paula Arósio também, não foi? foi, também Na foi. primeira novela dela. É. Pô, grandes, né? Pequenos atores. Osmar Prado tava Mar lá. Prado também tava É, lá. Tarcísio tava É. lá. Irene É, Ravá. Irene Ravache, eu ó, lembro de Irene Ravache que ela lembrava muito a minha tia. Então eu assistia, nossa, cara da minha ai, tia. que legal. Ravache. O Marcos Caruso também, né? Caruso, nossa, gente, que novela linda, que novela bem feita, que novela. Depois a Globo fez o remake, né, também. Tanto que a gente acho que nunca mais vai poder assistir a do SBT. Por conta disso, Por conta disso, porque agora a Globo é que tem os direitos. Acho que o entendi. SBT não pode reprisar. É igual o Pantanal, né? O SBT tem a fita, mas quem tem os direitos é a Globo. É, agora também aconteceu isso. É, Ai, cara. Pô, uma mas pena. quem viveu, viveu, quem viu, viu. Você pode ver algumas coisas na internet, hoje dá pra Exato, ver sempre muita tem. coisa. Tem como assistir. Exatamente, exatamente. Mas aí, para finalizando aí a nossa conversa, quando Hum. você lembra ali de um personagem teu, algum trabalho teu dos anos 90, que só para pegar o nicho aí dos anos 90, mas ou ali na década mesmo, algo pessoal, o que que você lembra daquela década? Olha, os anos 80 para mim foram assim um grande, né, propulsor assim da minha carreira e coisas maravilhosas aconteceram. Agora, nos anos 90 eu fiz trabalhos assim importantes, tipo Delegacia de Mulheres, foi muito interessante. Muito legal, verdade. Eu fiz uma minissérie chamada O Portador também, foi muito legal, né, que já eram, histórias falando mais das dificuldades. O Portador, por exemplo, já falava do HIV, foi o primeiro programa a falar. Delegacia de Mulheres foi um programa também falando dessa violência contra as mulheres. Então eu acho que foram trabalhos bem importantes para mim e para todo mundo, né, que alertava muito o público, eu achei bem bacana. E também, sei lá, que mais? E teve também Salomé, uma novela bacana, depois eu vim para o SBT, enfim, eu trabalhei bastante. 80 e 90 foram anos, assim, bem marcantes na minha carreira e na minha vida. Eu fico pensando, a gente, tipo, fala assim: "Ah, você lembra daque de tal coisa?" Eu falo: "Espera aí, que novela mesmo eu estava fazendo?" Aí você, sabe, você pauta a sua vida pelo seu trabalho que você fez, é muito doido, mas é verdade. Porque marca muito a vida da gente, cada trabalho, cada personagem, marca demais. É muito, sei lá, é uma coisa assim inexplicável, mas é muito bom. Nossa, é um grande privilégio você viver várias vidas, né? Você Com poder viver certeza. várias vidas. Como você falou, né? A gente pauta o que que eu tava fazendo, que novela eu tava fazendo, né? Só para você se localizar como que era a sua rotina, né? A gente É, faz isso com Copa do Mundo, né? Pô, onde que eu estava naquela Copa do Mundo, né? aham, isso mesmo. Que realmente marca, né, Marcelo? Que é a última pergunta aí para Maiara, Marcelo. Sim, eu queria perguntar para ela, então, aí de última pergunta, se todos esses anos de carreira, alguma coisa você se arrependeu? Hum, não é que você se arrepender, assim, que eu me arrependi. Aquele arrependimento. Ah, podia. Não, não, não tenho nenhum arrependimento, assim.
uma coisa que eu me arrependi de ter feito. Não, às vezes eu penso: "Puxa vida, eu não tava bem para fazer aquele personagem, porque ou eu estava esgotada, eu estava cansada, e eu não pensei 2 vezes", sabe. Eh, não tenho, assim, um arrependimento que eu falo: "Nossa, esse eu detestei". Eu não tenho. Isso é bom. Fez, cumpriu, é a paixão, Uhum. né, é a paixão da atuação. É, não dá para você também amar todos e não dá para você acertar em tudo. Alguns sempre vai ficar quem, não tem jeito, né. Ah, normal, normal. É. É isso mesmo. Maiara, muito obrigado por participar aí do nosso podcast, muito obrigado mesmo, uma honra ter você aqui, com a gente, batendo esse papo, conversando, contando um pouco mais aí da sua história, ainda mais ali pelos bastidores ali. Você falando ali dos seus perrengues ali nas gravações, imagina só, gente, um calor de 40 graus ali no Rio de Janeiro, numa estufa praticamente ali, né. É, é A gente sim. só fica imaginando. Obrigado pelo seu tempo, viu, Maera? Putz, eu Obrigado que mesmo. agradeço, vocês são muito legais, obrigada e nossa, foi muito bom, obrigada. Obrigado mesmo. Marcelo, valeu aí pela participar da bancada virtual aqui com a gente. Valeu. Legal, Maiara, um obrigada. beijão. E você que acompanhou o podcast até agora, curta, compartilhe e propague aí nos podcasts nos 90. Fui!